Caríssimos irmãos e irmãs, ao longo desta semana, nós estamos vivendo um momento muito importante na história de nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Há poucos dias foi lançado um documento da Igreja, o documento que fala sobre a fé. A luz da fé é o documento lançado pela Igreja. E quando eu disse que nós estamos vivendo um momento muito importante na história de nossa Igreja, é porque esse documento, ele foi redigido por dois papas. O primeiro, Bento XVI, e o segundo, o Papa Francisco. Padre, o que isso tem a ver com a nossa liturgia de hoje? Primeira leitura. A proposta do profeta Isaías vem ser para nós a doutrina. Como o nome já diz, uma proposta, uma indicação. A segunda leitura vai ser, na verdade, uma prática da mesma situação encontrada na primeira leitura e, por conseguinte, também no Evangelho. Por que o padre está falando de doutrina e prática? Porque, segundo os estudiosos, eles dizem o seguinte: no Papa Bento nós encontramos um doutor de teologia, no Papa Francisco nós encontramos um praticante da teologia. Engraçado, porque exatamente na semana em que for lançado esse documento, é exatamente isso que nós vamos ver na liturgia da palavra do 14º domingo do tempo comum. Primeira leitura, a doutrina, a proposta que o profeta Isaías manifesta para nós. A segunda leitura, a prática de um homem que não se arrependeu em momento algum de ter depositado a sua confiança em Deus. E é sobre isso que nós vamos falar então na homilia de hoje. Primeiro momento, acompanhemos então o raciocínio da liturgia da palavra de hoje. Inicialmente, o profeta Isaías manifesta a sua motivação àquela comunidade. E o termo colocado logo no início da primeira leitura é o seguinte: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Talvez para nós que estamos participando da Santa Missa, seja muito simples ouvir essa palavra. Para a comunidade em que Isaías estava se direcionando, não era tão simples assim. Imaginem só vocês, com o coração rasgado, chagado, tristes, enfermos por causa das problemáticas psicossociais que a sociedade nos propõe. Você participa então da Santa Missa e traz para esse momento toda a gama de problemas e dificuldades que você encontrou ao longo dessa semana. E de repente, na hora da homilia, o padre ousa falar para você: alegrai-vos. É exatamente isso que aconteceu no profeta Isaías. Uma comunidade chagada, sem esperança e desmotivada. Era preciso alguém muito ousado para poder pedir então daquele povo: alegrai-vos. Diante das tormentas que vocês estão passando, alegrai-vos. Digo então isso hoje para nós, paróquia de Hidrolândia, para todo o povo de Deus. Isaías, na sua motivação inicial, sabe das dificuldades que nós enfrentamos e enfrentaremos. Sabe que quando nós nos propomos seguir o caminho de nosso Senhor, muitas dificuldades encontraremos, situações diversas, sociais, religiosas, fatores culturais e, sobretudo, as nossas questões existenciais.
repito, alegrai-vos. Independente da situação em que você esteja passando, o profeta Isaías, como homem de Deus, não estava nada contente em ver o povo sofrido. Eu fico imaginando o sentimento do profeta Isaías por ver o povo sofrendo, por estar angustiado com tal cena, os seus problemas pessoais, enquanto o homem de Deus ele não deixava de enfrentar as suas dificuldades também, e de repente chegar para uma comunidade e dizer para aquela comunidade: é hora de vocês então se alegrarem. Meu povo, imaginem a cena para que vocês possam compreender a cena da mãe que vê os filhos passando fome. Ao final do dia, ela não tem o que oferecer para os seus filhos. Oferece água para os seus filhos e então diz para os mesmos: agora vamos dormir e vamos esperar o que virá amanhã. No copo d'água daquela mãe, na frase daquela mãe, está contido muito mais do que água e muito mais do que uma frase aleatória. Na verdade, naquele instante está contida toda a esperança de uma mãe. O padre está citando esse exemplo para que a gente possa compreender qual era o sentimento do profeta Isaías quando se dirigiu para aquela comunidade. E qual é inclusive o sentimento de muitos sacerdotes que tem que pedir ao seu povo: alegrai-vos. Segunda leitura. Observem como nós podemos também perceber esse termo na segunda leitura de hoje. São Paulo, um homem de Deus, sofreu as injúrias de uma sociedade em nome do anúncio da boa nova. E de repente São Paulo chega para a comunidade e olha só a frase que São Paulo diz: que eu me glorie somente no Senhor. Meu povo, quando nós nos propomos fazer a vontade de Deus, quando nós nos propomos seguir o caminho e o trajeto da salvação, nós temos que saber compreender o que São Paulo está nos dizendo. Aprendamos a nos gloriar somente na cruz de nosso Senhor. Aprendamos a nos gloriar naquele que nos chamou. E aí sim, nós entramos agora no Evangelho de hoje. Chamado, o atendimento ao chamado, a empolgação inicial de quem começa alguma atividade e depois a mensagem de nosso Senhor. Percebam, enquanto cristãos batizados, todos nós e a todos nós Deus faz um chamado, de maneiras diferenciadas, é verdade, mas a cada um de nós o chamado de Deus. Padre, como eu posso compreender o chamado de Deus para a minha vida? Observem, o profeta Isaías apenas se dirigiu para aquela comunidade e pediu que eles tivessem alegria. Portanto, naquele instante, o profeta Isaías estava dizendo: é necessário dar um sentido para a existência de vocês. Mediante a tristeza, não vai ser o reclamar da minha vida que vai amenizar a minha tristeza. Pergunte ao enfermo se o fato dele reclamar da doença irá estabelecer a cura. O que vai favorecer a cura é ele lutar contra a enfermidade. Assim também para nós, o que vai nos proporcionar a cura das nossas enfermidades espirituais, dos nossos pecados,
é a luta contra eles. Lutemos então, meu povo, contra todo e qualquer tipo de orgulho, contra a nossa falta de humildade, de reconhecer que somos limitados. Só atende ao chamado de Deus aqueles que percebem que é necessário dar um sentido para a sua própria existência. Aqueles que já são cheios de si, corrompidos pelo orgulho, pela vaidade, eles não conseguem compreender a vontade de Deus. Na atenção que você dá para alguém, no gesto concreto que você estabelece na relação com alguém, eis que aí se manifesta a vontade de Deus através de você. Vocês prestaram bem atenção no evangelho de hoje, meu povo? Os 72 foram enviados e voltaram tão entusiasmados porque conseguiram expulsar os demônios. O grande mal de nós, seres humanos, é porque nós conseguimos somente perceber a vontade de Deus diante das situações miraculosas, grandiosas. Eu te convido nesta noite a aprender a perceber a presença de Deus nas situações mais simples da tua vida. Aqueles 72 que foram enviados voltaram alegres, porque os demônios conseguiam obedecer mediante ao chamado de Jesus. Mestre, no teu nome nós expulsamos os demônios. Por fim, o padre falou da alegria no profeta Isaías, a alegria de gloriar-se na cruz do Senhor de Paulo. E por fim, a liturgia que começa com alegria, finda também o evangelho com alegria. Última frase do evangelho de hoje: antes, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Dessa forma, a liturgia da palavra nos motiva então ao seguinte aspecto: maior alegria é quando nós conseguimos dar um sentido para a nossa existência. Maior alegria é quando nós conseguimos perceber que o sentido da nossa existência está em Deus. Maior alegria é quando conseguimos reconhecer as nossas limitações e então nos entregarmos nas mãos de Deus. Maior alegria é quando, mesmo diante dos meus problemas e dificuldades, eu consigo confiar na ação de Deus. Maior alegria é quando, confiante, eu não me deixo abalar pelos meus problemas. Maior alegria não é um sorriso esboçado no seu rosto, mas é a certeza que mora dentro de você. Maior alegria é quando todas as pessoas forem contra você e ainda assim você conseguir permanecer na sua caminhada. Mesmo nos momentos em que você desejar desistir, lembre-se do que nosso Senhor propõe hoje no Evangelho. Maior alegria é quando o seu nome estiver escrito no reino dos céus. Obviamente, temos momentos de alegria, mas a nossa felicidade, meu povo, consiste em fazer a vontade de Deus. Não importa as condições externas, o mais importante é aquilo que existe dentro de você. E se a certeza que existe dentro de você é a mesma certeza de São Paulo, que eu possa me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa se tua caminhada está difícil, o que importa é a sua confiança em Deus. Alegrai-vos quando o seu nome estiver escrito no reino dos céus.